Oi todo mundo, eu sou a Ana Kaline e sejam bem-vindos ao Pela Morana. No vídeo de hoje eu vim falar sobre a guerra que salvou minha vida e a continuação, a guerra que me ensinou a viver. E esse vídeo vai ser o nosso primeiro da série que eu tô criando aqui no canal de Eu Li, que é uma série que vai me incentivar a ler mais e também é uma série para apresentar a vocês livros muito bons que eu andei lendo. Muito bem, eu ganhei esses livros no meu aniversário. Eles são da escritora Kimberly Brubaker Bradley e eles são lançados aqui no Brasil pela Darkside. Você pode esperar livros extremamente lindos, lindos mesmo, vocês estão vendo aí. Eles são incríveis, eu amei ambos. Eles têm essa moldura, né, que traz um pouco da história. Dentro da moldura tem bastante elementos da história. E também esse estilo de tricô e coxa de retalhos que também tem a ver com a história. Os livrinhos são de capa dura, muito bons. Eu amo esses livrinhos da Darkside. Eu não tava esperando tanto dessa história, mas, gente, é incrível. É lindo, é maravilhoso. Vou falar primeiro da Guerra que Salvou Minha Vida. Aqui a gente é apresentada a Ada, que é essa menininha aqui da moldura. E a Ada, ela é uma menina que vive na periferia de Londres com a mãe dela e com o irmão Jamie. A Ada, ela tem uma deficiência que ela já apresenta aqui, não é um spoiler, já tá aqui na capa. Ela tem um pé torto, né, que é descrito no livro como pé torto. E por conta da deficiência dela, a mãe da Ada criou ela muito isolada, assim, como se ela não fosse para viver em sociedade. Então, desde criancinha, ela vive trancada no apartamento e tudo que ela sabe sobre o mundo externo é o que ela vê pela janela. Então, ela nunca foi à escola, ela nunca conversou com outras pessoas. O vocabulário dela é bem pequeno mesmo, tanto que em várias partes do livro ela não sabe o que é coisa básica, assim, ela tem que explicar pra ela porque ela não sabe. Ela não sabe o sobrenome dela, não sabe o nome da mãe dela, não sabe quantos anos ela tem, nem quantos anos o irmão dela tem. Então, realmente, tudo que ela viveu até esse momento foi um cárcere. É muito triste esse ponto, porque a Ada recebe alguns castigos e é bem pesado o início desse livro, muito pesado mesmo. Mas logo a gente fica sabendo que a Ada e o irmão Jamie, eles têm uma oportunidade de sair de casa. Por quê? Porque a Segunda Guerra Mundial, ela acaba de estourar. Só que por enquanto são rumores, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, como que vai ser essa guerra, né? Quem que tá lutando, pelo que eles estão lutando, o que eles estão defendendo, enfim. E ainda mais o livro, né? Os dois livros, eles são narrados pela Ada. Como a Ada é uma criança, a gente tem a visão dela do mundo, a visão dela para as coisas, a visão dela da guerra, a visão dela das pessoas, enfim. Então a Ada, ela tem a oportunidade de fugir da mãe, ela sai fugida de casa com o irmão e eles vão para a escola, que é onde eles estão selecionando crianças para mandar para uma cidade no interior como evacuados. Essas crianças estão indo para lá, mas o destino delas não é ser bem adotadas, é trabalhar para alguém, né? No interior as pessoas têm mais condições, então eles estão indo para fazer diversas coisas. Mas eles não querem nem saber, principalmente a Ada quer simplesmente se livrar da mãe, ela quer conhecer o mundo, ela quer sair daquele apartamento e ela embarca nesse trem junto com Jamie e outras crianças. Lá, depois de algumas situações, eles conhecem a Susan e a Susan é meio que obrigada a ficar com eles, né? A adotar eles por um tempo, ser a mãe de guerra deles. Só que a Susan é uma moça que vive um luto há muito tempo. Ela perdeu uma pessoa
e ela é uma pessoa um pouco amargurada, então ela não sabe como cuidar de criança, ela nunca cuidou de criança, ela não tem jeito com criança, e meio que o início dessa relação entre Jamie, Ada e Susan é muito difícil, mas as coisas vão se desenrolar aos poucos. A Susan vai aprendendo, né, tendo o instinto de cuidar mesmo dessas crianças, e ela dá um pônei. A Susan, ela tem um pônei e a Ada se apaixona por esse pônei. Só que o pônei não é da Susan, ele é dessa pessoa que a Susan perdeu, e a Susan simplesmente não cuida do animal. Por isso a Ada começa a cuidar dele e ela desenvolve um sentimento muito, muito, muito intenso pelo animal. E ela praticamente coloca todas as expectativas e sonhos dela no pônei. E isso faz com que ela crie forças para continuar. Aqui, nesse momento, a Ada não anda, ela anda com muita dificuldade. No início do livro, ela anda se arrastando, causa muita aflição a descrição dela, que ela faz quando ela tenta andar. Mas o pônei, ele tem um papel muito importante nessa história, porque ele ajuda demais a Ada a superar essa questão da deficiência dela. Lá nessa cidade, muitas pessoas são apaixonadas por cavalo, muitas pessoas têm cavalo, e a Ada conhece uma menina chamada Maggie, e ela fica muito amiga dessa menina. E essa menina também tem um papel muito importante para os próximos acontecimentos dessa história. O final desse livro é muito emocionante mesmo. Quando esse livro acabou, quando eu terminei de ler esse livro, eu pensei, mas por que tem um outro livro? Não faz sentido, porque não tem mais o que dizer aqui. Lógico que ainda está estourando a guerra, não foi bem explorado a questão da Segunda Guerra aqui nesse livro, mas eu entendi como a guerra mesmo era a guerra que a Ada estava travando, a guerra interna dentro dela. Então eu achei meio um pouco assim, nossa, é bem desnecessário ter um segundo livro, né? Mas vamos lá ler. Até demorei um pouquinho para ler, mas enfim, peguei A Guerra que Me Ensinou a Viver. Até fiz uma ligação. Aqui ela teve a vida salva, mas ela ainda é uma criança muito difícil. Gente, a Ada é uma criança um pouco difícil, sim, mas eu criei muita empatia e eu me identifiquei muito com ela. Eu me identifiquei muito. Há muito tempo eu não me identificava tanto com uma personagem, e eu me identifiquei demais com a Ada. Mas ela ainda é uma pessoa difícil no final desse livro, muito difícil. E o título tem tudo a ver. Na Guerra que Me Ensinou a Viver, por causa de um acontecimento no final desse livro aqui, a Ada, a Susan e o Jamie vão ter que ir morar num chalé que é da família da Maggie, junto com mais outras pessoas. Então são várias pessoas, a família da Maggie e a Susan com as crianças, morando juntos em um chalé. Então eles vão ter mais questões. Nesse livro aqui a gente tem 4 personagens mães exploradas aqui. E eu senti que ele tem um significado muito grande nessa questão de maternidade. A gente tem a Susan se descobrindo mãe dessas crianças, que ela não é mãe deles. A gente tem a mãe verdadeira das crianças, da Ada e do Jamie. A gente tem a Lady Thornton, que é a mãe da Maggie, que, meu Deus do céu. No início a gente vai sentir um pouquinho de birra com a Lady Thornton, mas ela é incrível. Nossa, que personagem maravilhosa. Ela é maravilhosa. E a gente também tem a mãe da Ruth, que é uma judia, que vai ser introduzida aqui nesse livro. E, gente, a Ruth consegue ser mais difícil que a Ada, mas ela também tem um papel principal aqui nessa história. E no final desse livro, gente, não deixa de ler uma nota bem pequenininha que a autora escreveu sobre a função da Ruth, não na história, mas na guerra.
na história da guerra, e a gente tem aqui algumas fontes para a gente conferir sobre alguns trabalhos muito importantes que tiveram aí na Segunda Guerra Mundial. Nesse livro também a gente tem a exploração de outros personagens muito fofos, que são os animais. A gente tem o Oban, que é um cavalo puro sangue. A gente tem o Manteiga, que é o pônei que a Susa deu pra Ada. A gente tem uma galinha, a gente tem uma porca, a gente tem o Boveu, que é o gato do Jaime, que a gente também percebe, é muito incrível essa narrativa, porque a gente percebe que tudo faz um sentido. Todas as personagens estão ligadas e elas têm uma função principal na história. É como se todos fossem personagens principais. Até o gato, ele tem uma função muito importante, porque em alguns momentos eu sinto que o Jaime, ele não é bem apresentado, mas nesses momentos o gato aparece. É como se o gato, ele a todo momento, ele mostrasse pra gente leitor, que o Jaime é muito importante, que o Jaime precisa aparecer, que o Jaime tá precisando também de atenção, e que às vezes a gente tá muito focado na Ada, mas a gente esquece um pouquinho que o Jaime sofreu muito durante essa história, muito, tanto quanto a Ada. Então a gente tem aí esses animais super fofos, que todos têm uma função, até a porca, que tem uma função muito importante nessa questão do racionamento de comida. E aqui, na questão da guerra, a gente é apresentado a situação que as pessoas ficaram. Então, racionamento de comida, tem algumas coisas que é tipo assim, ouro, como banana. Eles ganharam uma banana do irmão da Meg e todos tiveram que comer dessa banana, que foi super difícil dele conseguir. E tem algumas coisas que tem em grande quantidade, como batata, que eles plantavam lá na fazenda, mas a maioria das coisas simplesmente não tinha. Então a gente consegue até visualizar essa questão do racionamento de comida. E sinceramente depois eu fiquei pensando, sabe, toda vez agora que eu vou comer, eu fico pensando, meu Deus, graças a Deus que eu tenho essa comida, porque é realmente muito difícil, principalmente se tratando de crianças, Ainda na guerra, o livro fala também sobre os bombardeios, os trabalhos de guerra fora dos campos de batalha. Então nós temos trabalhos voluntários, mulheres que costuravam para os soldados, outras pessoas que trabalhavam em outras coisas aí que eu não posso falar. Enfim, a gente não é introduzido na Segunda Guerra Mundial completamente, mas a gente é introduzido a outros tipos de guerra, conflitos familiares principalmente. Tem um momento aqui que a Ada fala uma coisa para Lady Thornton, e nesse momento eu percebi que o livro falava sobre maternidade. Ele nos dava exemplo dessas mães, e eu fiquei pensando muito, refletindo muito sobre isso, sabe? Até esse momento eu ainda estava um pouquinho chateada com a Lady Thornton, mas depois eu vi o quanto ela era incrível. Quem me acompanha por causa das cartas, nesses livros, nos 2 livros nós temos cartas, mas neste aqui nós temos várias cartas. E uma carta, gente, eu li chorando demais. Depois eu disse assim, não, eu preciso ler de novo, porque eu acho que eu não li direito. Li de novo, chorando. Aí eu tive que fechar o livro e fazer outras coisas. Voltei minutos depois, comecei pela carta, chorei de novo. É muito emocionante essa carta. Nesse livro aqui a gente tem algumas perdas significativas. Se preparem. Então, se você não chorar nesse livro, meu Deus, lê de novo, porque você não leu direito. É muito triste algumas partes desse livro, mas não é aquela coisa apelativa.
é algo muito bem desenvolvido. Nossa, eu até vou procurar alguns outros livros da autora, porque, gente, é muito bem escrito. Esse primeiro eu achei muito bem escrito, mas esse daqui tá mais. Então, aquela minha sensação de não precisava de outro livro, paguei a língua, porque isso aqui é maravilhoso, sério mesmo. Eu consegui gostar mais do segundo livro, isso é algo, eu acho que inédito, eu ler uma continuação, porque geralmente quando eu não gosto do primeiro livro, eu nem leio o segundo. E eu também não sou muito de ler, assim, séries, né? Mas eu acho que esses daqui só são 2 livrinhos mesmo, porque esse daqui acabou num... Gente, o final desse livro também é incrível, ele consegue superar esse daqui. Mas, gente, leiam esse, porque senão você não vai conseguir achar esse daqui maravilhoso. Mas então leia A Guerra que Salvou Minha Vida, depois você lê A Guerra que Me Ensinou a Viver. E o final desse livro também é incrível. Nossa, gente, há muito tempo eu não li, assim, finais tão maravilhosos. Esse daqui, esse final é muito emocionante e eu me vi, assim, caminhando também, sabe? Eu me vi naquele lugar, caminhando, segurando a mão das pessoas e... meu Deus. Aqui no final a gente tem também algumas fotos bem emocionantes de crianças na Segunda Guerra. São fotos verdadeiras, né? Capturadas na Segunda Guerra. E... ai, gente, olha essas carinhas. Eu sou muito apaixonada por fotos de criança. Muito, muito, muito apaixonada. E essas fotos aqui me comoveram muito. E eles representam, assim, principalmente nessa foto aqui, eu fiquei imaginando quando a Ada e o Jamie conseguiram entrar no trem e sair de Londres, de longe da mãe deles. E eram muitas crianças que estavam na mesma situação da Ada e do Jamie. Então eu fiquei meio que imaginando essa situação de verdade, porque mesmo sendo uma história de ficção, nós sabemos que aconteceu não só com os judeus que foram vítimas do Holocausto, mas com outras crianças de outros países também que foram assolados pela guerra. Enfim, fica aí a minha dica desses livros incríveis: A Guerra que Salvou Minha Vida, A Guerra que Me Ensinou a Viver, que são maravilhosos. Fala sobre Segunda Guerra Mundial, que é uma temática que eu amo ler mesmo. Eu gosto de sofrer, eu acho. Fala sobre conflitos familiares, fala sobre deficiência, fala sobre animais, fala sobre fraternidade, fala sobre adoção. Gente, tem muito assunto nesses 2 livros, então leiam, 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 vocês não vão se arrepender. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo. Vou ficar intercalando algumas resenhas de livros, com tutoriais de encadernação, de cartas, flipbooks, tudo mais. Então vou intercalando aí, mas você ativa o sininho para você receber a notificação do próximo vídeo e assistir se te interessar, tá? Deixa um beijinho para mim nos comentários, que me ajuda também. Beijos e até a próxima. Tchau!